Olá, amigos! Estamos começando mais um Una TV, mais um episódio entrevistando os nossos queridos diretores das associadas da Una Imóveis Conectados, a maior rede de imóveis exclusivos do sul do Brasil. Eu não canso de falar isso, porque você que procura imóvel para venda, para locação, seja comercial ou residencial, acesse o nosso portal Imóveis Exclusivos, com os melhores preços, as melhores condições, os melhores imóveis da cidade estão aqui. unaimoveisconectados.com.br, acesse. E melhores profissionais. Aí, ó, tá vendo? A gente já começa com um aqui hoje, recebendo o senhor Edson Esquinazzi, né? Falou tudo, eu não falo dos profissionais. Não, mas sem os profissionais de uma rede imobiliária, a rede não existe, né, seu Edson? Boa tarde não, né? Olá, né? Porque as pessoas assistem a qualquer momento esse programa. Edson Esquinazzi é diretor da Roma Imóveis. 56 anos, é isso? Por aí. Olha Às vezes aí. eu esqueço. Esquece? Mas, bem dito isso, né? Uma rede é formada por imóveis, por processos, mas especialmente por pessoas, né? E Com certeza. rede é uma coisa que você tem bastante experiência, né, Edson? Conta pra gente como é que começou a tua história em rede imobiliária. Existia uns amigos, né? Tudo começa com os amigos, né? Sempre com os amigos. Vamos montar uma rede? Então montamos a Rede Paraná. Uhum. E essa Rede Paraná foi muito boa, tinha muitos associados. Nós começamos a aprender, foi muito difícil no início, porque era novo, difícil né? dividir as coisas, né, naquela época. Hoje tudo é mais fácil, né? Sim. A gente sabe dividir. Então nós começamos a aprender a dividir. Primeiro aprendizado. Esse foi o primeiro. A dividir não foi fácil, não. A gente não era amigo, era concorrente. Hoje não, né? São tudo parceiros. Sim. Então essa divisão nós tivemos que aprender. Não Que foi desafio, fácil, né? não foi, demorou anos, tá? E daí a exclusividade, que é muito importante. E fomos aprendendo, fomos amadurecendo. Foi fazendo amizade? Meu Deus, melhores amigos, assim, a gente não entendia como é que um concorrente fosse nosso amigo de verdade. Uhum. Porque nós falávamos a mesma língua, tinha que falar a mesma língua. Sim. Tinha que ser claro, transparente. Ético, tudo, né? Por exemplo, a parte ética era a primeira de todos, né? Não tinha como, né? E daí a Rede Paraná começou a crescer, começou a formar a Rede Imóveis, já tinha também, né? Uhum. Veio a RIF, Rede de Imóvel Fácil. Isso. E daí conseguimos se unir. Fizemos as duas redes, né? A RIF e a Rede Paraná, formamos a BI. Isso, aí eu já... Muito feliz. Isso. Muito feliz. Eu acho que foi... fora o meu casamento, foi o segundo melhor casamento que eu já tive. Olha só, né? Então, realmente, a Rede BI foi para mim, e eu acho que para todos que participavam, porque uma coisa é você entrar na BI, né? E a outra é a BI entrar em você. Isso. Tá? E a BI entrou em nós. Aquele que não entrou, ele saiu. Sozinho, né? Eles saíram sozinhos. E aqueles que ficaram, a BI estava lá dentro. Uhum. Então foi muito fácil. A BI foi... Bem mais fácil que a Rede Paraná, lá no começo, foi né? muito fácil. Nós conseguimos aprender muito, né? Daí começamos a ficar profissional. Sim. E a exclusividade imobiliária também acho que já começou a amadurecer também, né? Um pouco mais. Nós não conseguimos trabalhar isso. E daí o cliente via em nós um parceiro e um gestor para aquele imóvel dele. Uhum. Então eu te dou a preferência e você vai gerir essa venda. Então foi o que aconteceu. Inclusive no início nós começamos a fazer as parcerias mais fora da BI do que dentro da BI. Porque todos os corretores sabiam que nós tínhamos essa exclusividade. Sim. Não precisava procurar o proprietário. Olha isso, né? Não precisava negociar. Virou uma fonte de angariação quase. Ficou bom para todo mundo. Porque daí o proprietário também ganhou velocidade, né? E com isso nós aprendemos uma coisa que
que foi o mais difícil que eu já falei, é dividir comissões. Uhum. E hoje nós dividimos. Tranquilamente. Tranquilo. É. Tanto O Daniel que diz, né? Para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Exatamente, é isso aí. Eu gosto de falar tanto essa frase. O Daniel era o presidente da RIF na época. Foi, né? E eu era o... Da Rede Paraná. Rede Paraná. Então, vocês dois que fizeram o casamento ali, na real. Isso, nós dois que fizemos esse casamento. E eu fui o primeiro presidente da BI. Foi. Né? Uhum. Aí foi muito bom. E a BI... E hoje estamos... No terceiro casamento agora. No terceiro casamento. A Rede Una, né? Isso. Se unimos com a Rede Imóveis. E eu acho que cresceu para todo mundo. Claro, né? lógico. Todos, né? O mercado imobiliário ganha, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Eu acho que dá trabalho, né? Quando você forma assim 40 e poucos... 46. 46. Gente, né? Precisa um gestor. Sim. Precisa uma secretária, como a Isabela foi até esse momento. A Isabela foi maravilhosa. Sim. Ela já veio da RIF, ela era secretária da RIF. Entrou na Rede BI. Ela participou de todos os casamentos, né? Participou. Ela foi testemunha. Foi madrinha, ou testemunha? Testemunha de todos eles. Olha, Isabela, tá vendo só? Que bom. E agora a Una, né? A Una com 46 imobiliárias. Temos aqui em Curitiba, na região metropolitana, porque a gente tem a Clarim também, que fica em Campo Largo, né? A gente tem a Conceito, que fica em Ponta Grossa, tem também no litoral, né? E outras, São José, né? Temos a Rocco, né? Enfim, várias imobiliárias que não estão só em Curitiba. É Curitiba e região metropolitana por enquanto, que a ideia é, de repente, aí a gente vai para o Paraná, não sei, né? Mas é coisa da diretoria, né? Vamos adiantar, não. Mas essa questão de é normal que num negócio, quanto mais pessoas a gente tem, logicamente que os desafios são maiores, porque as pessoas são diferentes, né, Edson? Mas também tem coisa boa, né? Porque essa diferença a gente aprende com os outros, né? É um aprendizado constante, eu creio. Eu acredito que a gente aprende na dificuldade. É verdade. Entendeu? Na dificuldade a gente aprende. Porque na festa tá todo mundo bem, né? Quando tá todo mundo junto, quando não tem problema, tá tudo bem, né? Agora, quando tem... É igual... Ele pegou o casamento, vou continuar ali no teu exemplo, né? Porque o casamento real, que deu certo, que é fortalecido, também é na dificuldade que você vê como é que ele se comporta, né? Então, uma rede imobiliária é a mesma coisa, né? O casamento é igual, né? Se você não dividir, o casamento não vai para frente. Não adianta, né? Não. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas e a Roma? Primeiro, por que Roma Imóveis? O que acontece? É uma curiosidade minha. Por que Roma Imóveis? Roma começou com meu pai. Isso. Meu pai ele era loteador. Entendi. E ele, eu era funcionário público estadual. Sim. E daí eu quis sair, não consegui me adaptar como funcionário público. Daí eu queria montar uma imobiliária junto com ele lá, para ele me ensinar e tal. Ele disse, o meu é só loteamento, então... Aí eu estava procurando um nome para montar. Daí ele disse, eu tenho o Jardim Roma, nas Mercês, porque cada empreendimento dele formava uma empresa, junto com os proprietários das áreas, né? Sim. Tinha o Jardim Roma, perto do Canal 4 ali. Sim. Disse, eu vou encerrar, porque lá vendemos tudo. Se você quiser, fica lá com esse, nós tinha vários sócios, passa para você. Foi o que aconteceu. Você herdou o CNPJ e tudo já? Isso, então... Só tirou o jardim do nome. Exatamente. Então, o nome veio já montado, tá? Olha isso. Eu pensei que ele ia contar uma história para nós, assim, que ele foi para Roma. Todo o romantismo não teve, poxa, seu Edson. Aí, e daí fui indo. Daí comecei a trabalhar com locação e venda de terceiros, que ele não tinha. E comecei sozinho, né? Trabalhava com a Gazeta do Povo, jornal. Domingo, aquela coisa toda. Recortando e tal. E foi indo. Daí, 3 filhos, 3 na área médica. Ninguém quis ser corretor? Ninguém. Daí uma, que é farmacêutica, Tatiana, tua xará. Sim. Ela tinha saído de um laboratório, e ela disse, pai, eu estou enjoando disso aí. Não sei o que eu faço, então vem trabalhar comigo. E aí ela está lá, acho que 14 anos já comigo. A Tati, uma querida. Isso, ela cuida da locação. A Tati, sim. E hoje eu tenho um filho que é dentista, né, que mora em Camboriú.
dos 3 filhos, 2 foram morar em Camboriú, né? Então, Pessoas de bom gosto, né? O mais velho, o Juliano, que é dentista e faz prancha de surf, gosta de... Olha isso. E a Tatiana, que é farmacêutica, Que agora tá com está a trabalhando gente. na locação. E a Tiziana tirou... a Tiziana, ela fez fisioterapia Uhum. e ela dá aula, ela dá de... Professora? Não, ela dá uma academia de Pilates. Ah, ela fica Lá em esticando as Camboriú, pessoas, a Pilates. barbaridade. Pilates é bom, né? E ela está feliz, o marido dela é músico, Olha isso. ele é a segunda voz do Armandinho. É mesmo? Então, lá é só alegria, né? Imagina como é a festa final de ano da família, seu Edson. Hã? Não, lá final de ano é o trabalho dele, inclusive. Ele fica ir cantando para lá e cantando para cá. Que legal, que legal. Então, lá é muita alegria, né? Que bom, né? E ela é muito alegre, a Tiziana é muito alegre, então... Mas, na verdade, então ficou a Tati aqui, Isso. mas no setor imobiliário, e agora vem também, o Juliano vem para cá também. Está vindo para cá, ele vai ajudar a Tatiana na área de locação e tudo, né? Uhum. Então, ele vai trabalhar de segunda até quinta noite. Daí, sexta, ele vai cuidar dos pacientes que ele tem Lá ainda em Camboriú, até ele conseguir ajustar isso. ajustar. E o seu Edson fica onde nessa história? Ai, eu não vou nem te dizer. Mas gente a quer minha saber esposa isso, se né? aposentou, né? Sim. E foi morar em Guaratuba, então eu vou quinta-feira para lá. Uhum. Então... Vai ficar na imobiliária de segunda a quarta. De segunda. Às vezes eu venho segunda bem cedo. Não tenho vindo segunda por causa da serração. Então, vim ontem já. E então, quinta-feira, no final da tarde, eu vou para lá. Que coisa boa. Tá indo aos poucos, então. Eu tô mexendo lá com algumas coisas, estou construindo e tal, né? Olha, Então, não consegue sair, né? Esse negócio do setor imobiliário é uma coisa a que minha mãe sempre disse. não tem dizia como pra mim sair, assim, né, Edson? O meu filho tem bicho carpinteiro. Não gosta de parar quieto. Então, tá aí. Mas é um resultado de uma vida, né? Você formou 2 filhos, você formou família linda. Temos um neto aí que é uma graça, né? Ele é muito graça, uma figura, né? Eu sempre disse para a Tati, se ele puxar por mim, você vai ser danado, viu? Porque eu não fui fácil para minha mãe, não. Não foi? Não fui fácil. Eita! Não tinha bicho carpinteiro, então não parava quieto. Mas no fim deu tudo certo, né? Eu não consigo ficar muito tempo parado, assim, de não fazer nada. Mas eu acho que isso, para quem trabalha com venda, quem trabalha com, né? Antigamente dizia com o comércio, minha mãe dizia também, né? Quem é do comércio precisa, né? Mas quem está trabalhando com pessoas é uma coisa satisfatória, é bom, não tem como de repente, pronto, não vou mais fazer isso. É meio que, né? Não tem como. Eu acho que isso faz parte do DNA da pessoa mesmo, né? Só que você tem que saber a hora de parar ou diminuir. Então eu já diminui um pouco e eu tenho que parar logo. Não tem como, viu, Tati? Tem que parar, tem que, sabe, não dá para ficar... Sim. Mas ainda tem bastante coisa para fazer, Por isso que né? o Juliano vem junto com a Tati, vão lá, né? Dá seguimento ali, né? E o meu pessoal de vendas são muito bons. Fiz uma sociedade com eles lá. Tem a Luciana, que é minha gerente. Não, o pessoal é muito bacana, né? Eu sou suspeita em falar o nome de cada um. Eu só sei que tem um repentista lá que até fez um repente para mim, né? O gaúcho. Ei, o seu Gentil, né? O seu Gentil é uma gentileza em pessoa, né? Ele é um predestinado. Ele é prendado nisso, né? Ele é um iluminado. Ele consegue... E ele conquista os clientes, assim, Isso. né? Ele conquista, né? Com aquele jeito todo. Mas, e aí o ponto, você está ali no Água Verde. Sempre foi ali? Não. Eu estou ali há 12, 14 anos ali. Eu estava na Praça Zacarias, edifício Santa Maria. Olha isso. Eu dizia, olha, estou em cima da Ótica Boa Vista. Que a Ótica Boa Vista era famosa. Sim, ali na Praça Zacarias, sim. Então, edifício Santa Maria. Eu fiquei anos ali, anos. Aí depois resolveu vir aqui para Água Verde. Eu consegui comprar lá. Ali na esquina da Iguaçu, bem bonito. Foi uma iluminação muito grande. Foi uma conquista boa. Foi uma coisa interessante, Tati. Chegou uma pessoa para mim e disse, ó, eu li tua cabala, eu faço cabala, e dentro dos corretores que eu vivo, a tua cabala
se encaixou comigo. Está aqui esse imóvel aqui, e o que vamos fazer com ele? Era corretor de imóveis? Nada, o cara... Senão já seria uma estratégia, gente, estudar a cabala. Nada, o cara não... Aí me passou a chave e eu disse, vamos alugar, então vamos. Aí eu fui lá, gostei, conseguimos fechar com ele e foi uma coisa assim interessante, sabe? E o senhor é amigo ainda dessa pessoa da cabala, não? Ele sumiu, nem sei se está vivo, sabe? Não sei. Você não, né? O trabalho dele era fazer cabala para as pessoas e fazer jogo do bicho, e jogo da Loteria Federal. Olha isso. Números. Barbaridade. Números. Que fantástico. Então, nessa ele acertou, né? Então, nessa ele acertou. Quem acertou fui eu. Não é verdade? E você lembra do teu primeiro negócio imobiliário? Lembro. Foi lá em Santa Felicidade. Meu pai apresentou uns amigos. É um loteamento que tem ali em Santa Felicidade. E ele me passou, acho que 6, 7 lotes e foi os primeiros 7 imóveis que eu vendi. E ganhou a comissão e tal. Foi festa. Só. Que alegria, que coisa boa, né? Nunca mais esqueço. E assim, de tudo o que o mercado imobiliário, ele construiu tua vida, né? Assim, de certa forma, vamos dizer assim. Mas tirando, né, de uma maneira geral, o que você diz assim, você acha que o mercado imobiliário te trouxe de mais importante, assim, ou de mais valioso, ou algo que talvez se você tivesse seguido para outro caminho, talvez você não tivesse tido tanto sucesso, continuado como servidor público, quem sabe, não teria conquistado? Quais são, assim, muitas, são né? Tantas coisas. Aprendi ética, que foi uma coisa muito importante, e mexer com bens de outros, de terceiro, não é fácil. Uma responsabilidade, né? Então, eu aprendi isso. Sabe, foi uma mudança muito grande, assim, e a transparência, sim, sabe, não mentir e o não enrolar, sim, sabe, ou deixar de falar a verdade. Uhum. Prezar pelo bom negócio mesmo, né? Você sabe que a gente perde por isso, né? Mas a gente deixa claro, deixa bem claro. Eu acho que talvez nem perde, talvez deixa de ganhar em algum momento, né? Mas porque um negócio mal feito também, não sei, né? Eu não sei se a gente perde com isso ou não. Né? Porque o que vale é o teu eu, o teu travesseiro. Sim, a paz, né? Não tem preço, né? Eu consegui explicar e consegui passar para as pessoas, né? Isso. Porque todo mundo quer mais do que vale. Isso é normal. Meus imóveis, quando eu fui vender, e de vez em quando eu vendo, eu sempre quero mais do que vale. Aí você está como proprietário. E o cliente não paga mais. Não paga mais, não paga. O valor do imóvel é aquilo que o mercado está disposto a pagar naquele momento, né, Edson? Então, não é o carinho, o amor, eu nasci aqui, meus filhos, isso aí não conta muito na valorização do imóvel, né? Antigamente é um pouco diferente, né? A pessoa comprava com impulso, né? Hoje eu não vejo mais as pessoas comprando com impulso, tá? Ele analisa bem, pensa bem. Será que as pessoas antigamente tinham mais dinheiro que hoje, Edson? Não sei se tinha mais dinheiro, mas era mais fácil de comprar. Era mais fácil. Era muito mais fácil. Eu acho que o imóvel era mais barato, sei lá. Ou a gente tinha menos opções também de investimento. Acho que o imóvel e continua sendo mais seguro, né? O principal investimento das pessoas. Mas hoje a gente ainda já tem mais mercado financeiro competindo ali no meio e outras coisas mais, né? Talvez antigamente não fosse tanto. Não era tanto. Era mais simples? E eu acho o seguinte, Tati, todos aqueles que eu conheço, meus amigos, investimos em imóvel, não perdemos dinheiro. Né? Não. Porque primeiro o dinheiro é vendaval, né? Sim. Você tendo dinheiro na caixa, mão não vai. Você já inventa fazer alguma coisa, né? E o imóvel está lá crescendo, né? Recebendo um aluguel, ou usando, e está lá, valorizando. E serve como uma aposentadoria depois, né? Você vê, meu pai comprou, isso foi uma herança do meu pai, uma casa em Guaratuba, num terreninho de 10 por 16. E era baratinho, aquilo lá era baratinho. Sim. E eu troquei com uma construtora, eu, vizinho, peguei uma cobertura. Já ficou melhor. Muito melhor. Muito bom. Então, eu acho que o imóvel tem um sucesso.
Só que precisa ter o corretor, que é o profissional correto para fazer, para orientar, para fazer, porque é muito difícil também para uma pessoa que não é do mercado saber qual é o melhor negócio imobiliário a ser feito. Precisa ter essa consultoria, né, Edson? Por isso que eu gosto do sistema americano, né? O comprador tem o corretor. Sim. E aqui nós não temos esse hábito, sabe? Eu acho que a pessoa que vai comprar um imóvel, ele tem que procurar um corretor. Sim. E orientar ele, ser o gestor daquela compra para ele. Um gestor do negócio mesmo. Do negócio, entendeu? É. Como um advogado que vai te defender, ou que vai te dar orientação, como um contador, né? É engraçado, né? A gente tem o médico da família, o dentista da família, tem que ter o corretor da família também, né? E o brasileiro não tem esse hábito. Uhum. E eu acho que... E eu vejo, e eu sinto que vários amigos compraram imóvel e depois se arrependeram. Por quê? Eu acho que faltou orientação. Não compraram certo. Não, aquela visão de corretor é diferente. Sim. Ele vê tudo e vê longe. Está fazendo isso o dia todo, né? O dia todo. Então ele tem essa então, expertise. Eu acho que o brasileiro ele tem que pensar, pegar uma orientação de um corretor para comprar imóvel, não só para vender. Uhum, isso, não só né? para vender. E assim, você acha que essa resistência, né, cada um tem sua teoria, né? Mas lá, a resistência muitas vezes de tentar fazer sem o corretor de imóveis, porque eu não quero pagar os 6%, porque aquela coisa toda. Será que talvez não é um pouco o fato de que a gente fala, a gente corretor, dá a impressão que eu sou corretora. Eu não sou, mais uma vez eu digo, né? Eu sou por osmose, né? De tanto conviver. Mas, assim, talvez da gente se posicionar um pouco melhor e mostrar todo o valor que tem o trabalho para que seja esse 6%, tão pouco, né? Para dizer, olha, tudo isso por só 6%, né? Eu acho que essa corretagem, seja qual for o valor, é muito baixo para um dono de um imóvel, porque essa orientação do valor de venda, do tempo de venda, o tipo de venda, qual é a negociação, é muito pouco, não representa nada, pelo contrário, vai custar barato para o vendedor. Porque tem toda uma questão de documentação que cada dia mais é complexa também, né? Porque a documentação do imóvel, do comprador, do vendedor, e tudo isso tem que estar muito em dia, porque pode agora que, de repente, 30 anos depois, sei lá quando, se quem vendeu tiver algum problema, pode refletir no atual imóvel, tudo isso, então, acaba sendo uma responsabilidade grande, né, Edson, de negociar. A gente lá no escritório vê muita coisa, sabe? E às vezes eu rejeito imóveis para vender exatamente por conta disso. Por isso aí. Eu vejo documentação. Que não tem luz no final do túnel daquele documento. Eu estou com 2 imóveis assim, nesse sentido lá, estamos sofrendo com isso. Tentando arrumar para poder vender certo, né? Não tem como, né? Não. Não tem como. Porque a responsabilidade também é do corretor depois, né? Você vai junto. Gente. Vai junto. É melhor. Imagina se não tem um corretor, como é que a pessoa leiga? Por isso que eu digo, vai comprar um imóvel, contrata um corretor para te orientar. Ele vai te ajudar a buscar, vai saber os imóveis que estão corretos, né? O que tem dentro do... E vai fazer uma análise, né, Edson? Qual é a minha possibilidade, até quanto eu consigo pagar, e vai buscar imóveis que estejam dentro do meu tamanho, né? Daquilo que eu posso. Pô, legal. Edson, falamos mais de 50 anos de imobiliária, tá? Mas e a fora imobiliária, o que o Edson faz? Se não fosse corretor de imóvel? Não, porque a gente sabe que o Edson é uma pessoa aventureira, né? Eu sei porque a Tati fala às vezes, né? Segura o pai, né? Mas assim, tirando vender imóveis e negociar e ter esse bicho carpinteiro, como dizia a mãe, o que o Edson... quem é o Edson? Primeiro que não para quieto, né? Isso então sim. Eu tenho moto, gosto de viajar de moto. O Edson é motoqueiro. Faço umas loucuras, fui eu e minha mulher para o Chile, para o Atacama, só eu e ela, não tive ninguém. De moto? De moto. E ela encara tudo isso com você? Tem o jet ski, né? Também anda de jet ski? Fazemos viagem, fazemos um passeio longo, agora fomos para Cananéia. De jet ski? De jet ski. Você e ela? Ali já convidei uns amigos. Os amigos para ir junto. Então foram juntos, tá? Só falta me dizer que tu surfa porque também. Aí pronto. A parte náutica não é fácil, você tem que tomar um certo cuidado. Claro, sabe? Claro. Então eu tomo um certo cuidado, sabe? Já passei muito sufoco
Então, eu gosto disso, gosto de esporte. Eu jogava muito futebol, né? Mas quando eu cheguei nos 64, comecei a me machucar, eu falei, não. Vou mudar de esporte. Não, Vou para água, que se eu cair na água não dói tanto, né? Fazia as outras coisas, mas mais futebol. Mas daí eu reparei. Eu falei, vai cair na água, que a água dói menos, né, que o chão. Aí fui aprender a jogar golfe, mas não é um esporte individual, né? É só ele e ele. Concentração. E eu gostava de competição, então... Não deu. Golfe não deu muito. Eu parei. Eu joguei uns 2 anos, daí parei. É mesmo? Ganhei algumas taças e os troféus. Olha isso, homem atleta, gente. Mas eu sou muito fácil para esporte, sabe? É mesmo? Fui muito fácil. Olha que coisa boa, né? Vôlei, E a moto continua passeando? Continua. Qual é o próximo passeio marcado? Já temos? Não temos, ainda não temos. É? Não temos, mas sempre está lá. Agora não é uma, 2 motos. Ai, gente, que beleza, uma né? só para andar na cidade, está lá em Guaratuba, e Dá uns ela passeios? dirige também. E outra só para viajar. Aí vai mais para longe, né? É. Gente do céu. E os filhos, o cabelo arrepia. Lá vai o pai de novo, mais ou menos assim. Eu não sei, não. O que eu sei falta? que não é fácil, viu? O que falta fazer na vida ainda, Edson? Que você não fazer? fez ainda, que fala, não, eu tenho que fazer Você tal sabe coisa. que eu sou um cara que sou muito feliz pelo aquilo que eu sou e pelo aquilo que eu fiz. Sim, sim. Eu não penso muito aquilo que Vou fazer, não. Eu sou muito feliz com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu não tenho. Então, se der, deu. Se não então der, tudo certo. Não, porque Não. a gente fala assim, eu gostaria de pular de paraquedas, eu gostaria de andar na terra. isso nós já fizemos. Meu Deus do céu, socorro. E faz agora. Deve Tem fazer razão a uns mãe. 3 anos atrás nós fizemos, eu e ela pulamos de paraquedas. E foi bom? Bom, ótimo. Faria de novo? Mas total quis fazer no mesmo dia, mas daí não tinha mais vaga. Fomos lá em São Carlos. Fomos de moto até lá. Sim. E O negócio é emoção, então. eu sou um cara que enjoo fácil, sabe? Eu tenho. Aham. E ele começou a fazer muita. Rodar muito o negócio? Rodar e na primeira eu Passou mal. passei mal, mas cheguei lá embaixo e disse, não, quero fazer de novo. Daí Cai não tinha mais vaga. concentrado. Então, mas ainda há tempo, né? Agora, que está querendo trabalhar Não só sei se eu vou de pular segunda a de- quarta, vai sobrar dia aí para Mas fazer pularia coisa. de paraquedas de novo. Que sem problema, né? bacana, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Viagens, vamos falar de viagens. Já viajamos bastante, gostamos de viajar? Não. Sim. Falta conhecer o quê? Não sei. Nós não temos assim. Não? Não. Vocês Mas são os típicos viajantes assim, vamos viajar, vamos, faz a mala e vai? vamos. Mais ou menos. É? Mais ou menos assim. Então a gente. Sem muito programa. A gente programa bem, sabe? Programa porque acabei de voltar agora de Punta Cana e daí fiquei uma semana no Peru. Uhum, Daí fazia 2 semanas atrás. uhum. Fomos lá no Machu Picchu. É lindo, né? Olha, Maravilha. Peru vale a pena. Vale, né? A gente Não tem tanta foi coisa fácil para ficar dar altura. altura 3.400 metros em Cusco. Dona Cláudia realmente sentiu dor de cabeça e falta de ar. A gente tem um colega, não vamos falar o nome aqui, mas tem um colega que foi de moto para lá também, teve que voltar. Passou mal e voltou, a moto voltou. Aquele que depois. vai ser entrevistado por você hoje. Esse. Não é fácil, né? Não, São as coisas da aventura, né, Quando Edson? eu fui para Santa Cândida, para o Chile, nós estávamos a 4.700 metros e a dona Cláudia resolveu descer da moto para tirar foto. Uhum. Depois não conseguia subir em cima da moto. Foi um processo. Foi um processo difícil. Fica tonto, né? Falta oxigênio. Não, ficou sem força rarefeito, para subir, né? daí conseguimos subir, fomos embora, não parei mais. Misericórdia, olha só. 4.700 metros. Lindo, 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 lindo. E uma coisa interessante que eu não sabia, não sei se você sabe, no maior verão lá, nevando lá em cima. Olha isso! Nós pegamos neve lá na cordilheira. Olha que coisa mais linda, não tem preço, Fevereiro, né? Verãozão, verãozão, e lá em cima, neve. -1, -2. Olha que fantástico! E lá embaixo, na Argentina, nós estávamos pegando 42, 43. Acha que é um organismo bom, né? Não foi fácil. Imagino.
Mas a aventura é isso, né? Tá no sangue de vocês, pelo visto. Então... O sofrimento é um prazer. Ai, que delícia. E tudo isso, né? Toda essa vitalidade, toda essa vontade de fazer, toda essa coragem, né? Transformando isso para a profissão de corretor de imóveis, de empresário, não tem como não ter sucesso, né, Edson? Eu acho que o corretor de imóveis por si só, o empresário, né, que é do ramo imobiliarista, né, precisa ter essa coragem, essa coisa arrojada para hoje enfrentar um mercado imobiliário atual, né? Eu acho que a carga de corretor é grande, sabe? E a gente precisa de extravasar, precisa jogar fora. Não dá para acumular, senão a gente fica doente, entendeu? Então eu faço isso. Eu preciso disso para poder... Voltar leve. Já comecei a repassar, porque eu cuidava da locação, eu cuidava de toda a venda. Então, quando a Tatiana foi lá, já tirou um pouco. A locação agora está com os 2 filhos, então eu já estou... Envolvendo-se pouco? Quase... Só quando tem para apagar fogo, né? Lá vai o bombeiro. Então, mas realmente eu estou... Tatiana, eu vou fazer o ano que vem 80. Imagina, você não precisa ficar mentindo aqui, Edson. É feio isso. Então não dá. A gente tem que saber a hora que Olha tem isso. parar, né? Mas ainda vamos ouvir falar de muitas coisas do seu Edson, hein? Quero fazer ainda. Então, construção e tal. E, além disso, você é envolvido com as entidades, né? Você tem todo um processo da confraria. Sim. Tem várias entidades que você também participa, né? Sem falar da UNA, evidentemente, que é a nossa associação. Eu fui o presidente da Câmara de Valor Imobiliário, né? Sim. E... A gente trabalhou junto lá. Isso. Então, conseguia fazer, na minha gestão, a sede, né? Sede nova, ali na Visconde de Guarapuava. Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas, e então isso foi desgastante também. E eu estou 30 anos na maçonaria, então fiz todos os cargos, todos os graus, me doei bastante para a maçonaria. É bastante estudo também, bastante coisa, né? Bastante estudo, bastante trabalho. 30 anos foi muito trabalho. Então, eu não tenho ido muito na minha loja, não estou muito frequente, porque ela se reúne às 6 horas da manhã de segunda-feira. Mas que barbaridade, gente. Então Meio cedo demais, né? Não, mas eu me doei bastante para a maçonaria também. Mas valeu a pena, aprendi muito. Sim. Tudo é ensinamento. Claro. Tudo é ensinamento. Se aquilo entra dentro de você, você aprende. Quando não entra, não tem como, né? Que coisa boa, né? Então, a gente acho que vai deixar você se aposentar, talvez, né? Vamos pensar aqui com carinho, né? E na UNA também, né? Você tem essa presença frequente, é uma pessoa que é muito consultada, eu acho, por toda essa experiência, né? E essa questão ética que você tem muito forte, né? Eu lembro das outras redes, você fazia muito parte de comissão de ética e coisas assim. Eu acho que tem essa coisa de... Essa coisa de ser muito... de unir as coisas, né, de conseguir trabalhar as partes e conseguir as coisas acontecerem de uma maneira leve. Acho que essa é uma habilidade grande que o Edson tem, né? Então, a UNA a gente continua junto, né? Continua. O Edson está ali na UNA sempre. Eu faço sempre a visita. O Gomes, sempre a gente está junto. O Elcio é o presidente. O Gomes é uma pessoa especial. Merece que a gente se doe para ele também. Com certeza. E a UNA crescendo, a gente espera isso, junto com a Roma, junto com as demais associadas, né, ficando cada vez mais forte, entendendo o mercado de Curitiba, né, e atendendo, né, toda a região. E a Roma junto com as demais 40 e tantas, e Oxalá, quem sabe, o dobro disso. Quem ganha tudo isso é o cliente. Claro, sempre. O cliente que ganha, sabe? Por isso que eu digo... o cliente que quer deixar um imóvel para alugar e para vender, a UNA realmente é a melhor opção, né? É a melhor. Deixa com uma imobiliária e tem um imóvel divulgado em 46. Você vê que coisa boa, né? É a responsabilidade, né? E claro, e assim, imobiliárias alta responsabilidade, né? Tem imobiliário com 80 anos, 56 anos, outro com 50, né? Todo o pessoal que realmente conhece, mesmo né? que tenha pouco, depois que ele entra num grupo dele... Ele fica forte. Né? Fica forte e fica responsável. Sim, porque tem todo um respaldo, né? Toda uma responsabilidade do grupo. Então, pessoal,
Una Imóveis Conectados, mais uma vez, esse é um programa que a gente tem a satisfação de trazer todos os associados, todos os diretores, porque apesar de sermos uma né, uma união de todas, é respeitada a individualidade de cada imobiliário. Cada imobiliário tem sua história, né, tem a sua forma de trabalhar, tem a sua individualidade, né, a Una não interfere dentro disso. Mas, de uma maneira geral, faz parte e une todo mundo. Então, Edson, eu quero agradecer você ter vindo aqui hoje. Agradeço pelo convite. Bater um papo com a gente, conversar um pouquinho. Você me faz eu contar as coisas que... Claro, a gente aqui quer saber de tudo. É quase um confessionário, brincadeira, gente. Vamos fazer o nosso brinde aqui, Edson? Ó, vamos fazer um brinde aqui, ó. Longa vida. Gente, obrigado pela audiência. Divida aqui esse vídeo com as pessoas que você gosta. Se você ainda não assina o canal, por favor, vamos ali, né? Fazer a sua inscrição. unaimoveisconectados.com.br é o nosso site. E na próxima semana a gente tem mais uma entrevista legal como essa. Um abraço, até lá.